Sabe aquela sensação de que está tudo sob controle com os impostos da empresa? Pois é, vamos mergulhar de cabeça neste assunto hoje. Bem-vindos a esta análise detalhada sobre uma ameaça super silenciosa, mas que tem o poder de arrancar das micro e pequenas empresas a sua maior vantagem financeira. Muitas vezes, quem empreende tem a certeza de que está pagando menos impostos estando no Simples Nacional, mas, sem perceber, pode estar apenas a um passo, a uma única notificação de perder esse benefício incrível. É absolutamente crucial entender como dívidas e pendências que parecem inofensivas viram um risco real de expulsão do regime. Então, vamos desvendar exatamente como essa engrenagem funciona e, o mais importante, como blindar o negócio. Existe um grande mistério e uma dúvida que sempre paira nos corredores das empresas. Há uma suposição quase generalizada de que bastam um único boleto de imposto vencer e não ser pago para a empresa ser chutada do regime ali, na mesma hora. Mas será que o sistema do governo realmente age com essa velocidade implacável no exato momento em que o caixa da empresa aperta? Bom, a resposta prática é que depende muito do tipo de débito e da fase exata de cobrança em que as coisas estão. O ponto central aqui é separar o que é lenda do que realmente acontece nos bastidores. A gente escuta muito aquele mito forte, o famoso e temido, ficou devendo, sai na hora. A realidade, no entanto, é que existe todo um processo burocrático definido. O governo vai emitir avisos, vai conceder prazos para regularização. Mas olha só, atenção a um detalhe de ouro. Embora não seja um corte instantâneo, o relógio começa a correr bem rápido. E é exatamente essa janela de tempo, esse prazo de ouro, que costuma ser ignorado até ser tarde demais. Antes da gente avançar para os perigos maiores, precisamos firmar a base de tudo, que é o Simples Nacional. Esse regime é quase um superpoder para facilitar a rotina de quem tem empresa. Ele junta um monte de tributos em uma guia só, corta a burocracia pela raiz e traz uma carga tributária bem mais leve. Só que, claro, tanta facilidade exige uma contrapartida inegociável. A regra do jogo é manter a regularidade fiscal. Se essa linha quebra, todo esse castelo de benefícios começa a desmoronar rapidinho. E é exatamente aí que entra o que a gente pode chamar de risco silencioso, com aqueles obstáculos que a gente nem vê chegando. O grande perigo na gestão financeira são aquelas pendências que vão crescendo ali quietinhas no completo silêncio. Não estamos falando só de esquecer de pagar aquela guia mensal unificada, o DAS. Às vezes, a empresa tropeça em guias da prefeitura do estado que foram simplesmente esquecidas no fundo de uma gaveta. Ou talvez seja uma declaração acessória que ninguém mandou. Até dívidas bem antigas que já foram parar na dívida ativa entram nessa conta. E o mais chocante de tudo, o caixa da empresa pode estar bombando, as vendas podem estar nas alturas, mas pequenos erros nos sistemas do governo geram pendências cadastrais que travam qualquer tentativa de arrumar a casa. Agora, vamos entender como isso vira uma verdadeira bola de neve. É o famoso efeito dominó tributário em ação. É uma falha tremenda tratar problemas fiscais como se estivessem em caixinhas separadas. E a progressão de uma dívida mostra isso com perfeição. Imagina o seguinte cenário de uma loja de roupas. No primeiro mês, rola um atrasozinho no ISS, que é lá da prefeitura. Parece totalmente sob controle, certo? Mas aí, no terceiro mês, essa pendência municipal bloqueia a emissão de uma certidão negativa. Chegando no quarto mês, sem esse documento na mão, a loja descobre que o shopping center não vai renovar o contrato de aluguel. E o resultado? No quinto mês, sem o ponto comercial, o faturamento despenca de forma drástica. Ou seja, uma única dívida municipal paralisou a empresa inteira. Isso leva a gente direto para uma constatação muito clara. A dívida simplesmente não fica isolada. Ela tem o poder de afetar a operação inteira. O que começa como um pequeno aborrecimento burocrático sofre uma mutação assustadora e vira uma crise financeira complexa. Esse é o impacto real, aquele que nunca, de jeito nenhum, vem escrito no valor original daquele boleto atrasado. Para ver na prática como as tentativas desesperadas de resolver as coisas podem dar terrivelmente errado, é só olhar para a história clássica de um pequeno restaurante. A coisa começa com o faturamento caindo, o que gera o primeiro atraso. Aí, bate aquele pânico de resolver logo ao receber a primeira notificação formal e pagamentos parciais começam a ser feitos meio que no escuro, sem nenhuma orientação profissional. O resultado? O dinheiro que já estava curto é usado para pagar a dívida errada que nem era mais urgente. E como consequência trágica, o prazo inegociável para evitar a exclusão do Simples é totalmente perdido. Mas por que isso acontece tanto? Basicamente, existem 3 erros bem comuns que só pioram a situação. Para não deixar que pequenos deslizes virem um muro intransponível, a gente precisa mapear o comportamento. O erro número 1, e talvez o mais perigoso, é a famosa inércia. Ignorar totalmente a cobrança, fingir que não viu, achando que o aviso do governo vai simplesmente sumir com o tempo.
O segundo é agir no impulso, pagando a guia sem sequer conferir se o valor está certo ou se a cobrança está duplicada. E o terceiro grande erro é tentar bancar o herói, tentando resolver sozinho casos super complexos que envolvem vários anos e diferentes órgãos do governo, sem buscar a ajuda de quem entende do assunto. Tem uma diferença brutal entre simplesmente pegar e pagar uma guia antiga qualquer e realmente implementar uma regularização estratégica completa. Pagar um boleto solto e avulso dificilmente resolve o foco principal da dívida e quase nunca limpa o nome da empresa em outros órgãos. Fazer isso cria uma falsa sensação de segurança muito perigosa. Fica parecendo que a situação está sob controle, quando na verdade a raiz do problema continua lá, intocada. Bom, chega de problemas. Como é que se protege o negócio de verdade? Através da estratégia de regularização e planejamento. A boa notícia no meio disso tudo é que uma intervenção focada e técnica consegue colocar ordem no caos. O primeiríssimo passo com o suporte especializado é entender o tamanho real do buraco, qual é o risco iminente de ser excluído. A partir daí, é feita uma auditoria para ver se o governo não está cobrando errado. E acreditem, isso acontece bastante. Depois, é gerenciar aquele labirinto de prazos e achar um parcelamento que caiba no bolso sem estrangular o caixa. Um olhar técnico é fantástico para achar erros na cobrança e avaliar se vale a pena entrar com uma defesa administrativa ou até judicial, blindando a empresa contra exigências abusivas. E a gente não pode esquecer de jeito nenhum o que está em jogo aqui. Se as coisas derem errado e a prevenção falhar, perder o Simples Nacional é um golpe duríssimo. Significa, da noite para o dia, uma carga de impostos muito mais pesada e imprevisível. E vem no pacote uma avalanche de novas obrigações, com papelada, margens de lucro esmagadas e uma perda de competitividade gigante frente aos concorrentes. Para quem já trabalha com margens apertadinhas, um cenário desses pode significar o fim da linha. Então, para coroar a nossa análise estruturada de hoje, fica uma provocação fundamental. A operação do negócio está realmente regularizada ou está apenas rodando sob uma falsa sensação de segurança? É hora de parar e pensar se aquelas ações feitas no improviso não foram longe demais. Será que aquele boleto pago na semana passada resolveu tudo mesmo? Ou tem alguma pendência invisível crescendo nos sistemas públicos? O caminho mais inteligente é parar de tentar adivinhar a sorte e checar com exatidão como está a saúde fiscal antes que a primeira peça daquele dominó caia. Informação clara é, sem sombra de dúvida, a ferramenta mais poderosa para manter o negócio prosperando. Que essa reflexão seja o ponto de partida para decisões muito mais seguras daqui para frente.